bem-vindos ao canal. Por acaso vocês reconhecem esse hashtag? Se não, já viram uma dessas fotos nas redes sociais? Após o recente caso que aconteceu em Minnesota, nos Estados Unidos, não é tão difícil encontrar esse hashtag. Vamos entender o seu significado? Tudo começou no dia 3 de março de 1991, na Califórnia, quando Rodney King foi detido e violentamente espancado pela polícia sob acusação de dirigir em alta velocidade. Em 29 de abril de 1992, 3 dos 4 policiais foram inocentados, e isso provocou os protestos de Los Angeles de 1992. Com o acontecimento, a população negra dos Estados Unidos ficou furiosa e começou os ataques na região sul de Los Angeles. Durante um período curto de 6 dias, mais de 50 pessoas foram mortas, 2.300 pessoas ficaram feridas e milhares foram presas. Os danos materiais chegaram a $1 bilhão e quase a metade desse prejuízo foi da população coreana dos Estados Unidos. Segundo testemunhas da época, a polícia estava cercando os bairros brancos, como Beverly Hills. Por isso, os manifestantes seguiram para o bairro dos coreanos, ou a famosa Koreatown. Inicialmente, a polícia tinha comparecido ao local, porém, com o início dos disparos, eles fugiram, e o que restou para as pessoas era a defesa própria. Durante o período de ataque, a emissora de rádio coreana manteve 24 horas por dia sua transmissão ao vivo. Após perderem o apoio da polícia, a rádio recrutou todos os coreanos para defenderem seus bens e suas vidas. E em menos de 4 horas, foi formado um exército em Koreatown. Aqui nós temos um ponto importante. Todos devem saber que na Coreia, o serviço militar é obrigatório para todos os homens e recentemente o seu período chega a quase 2 anos. Porém, na época dos anos 90, seu período era de quase 3 anos e dizem que era uma época em que os seus treinos eram bem pesados. Por isso, a maioria dos imigrantes coreanos na época já tinham prestado serviço militar e um bom número de pessoas tinham experiências reais de guerra. Entre eles, muitos participaram da Guerra do Vietnã e tinham alguns que já tinham participado da Guerra da Coreia. Com suas experiências, não demorou muito para que eles se dividissem e ocupassem suas posições. Eles fecharam as regiões com barricadas e construíram barreiras de areia no telhado para não serem atingidos. Foi aí que surgiu a hashtag Rooftop Koreans. Além disso, pela rádio eles recebiam os relatos de ataques e um grupo de jovens ia para o local para dar apoio. Além do apoio entre a comunidade coreana, alguns desses grupos já ajudaram equipes de bombeiros que estavam recebendo ataque de manifestantes. Essa situação passou a ser transmitida pelos noticiários e, segundo imprensas locais, o motivo dessas manifestações era o conflito entre a população negra e a população coreana que havia se estabelecido naquele local. Com isso, na TV começou a ser reportado um caso que aconteceu no dia 16 de março de 1991. True Sun-ja, que era dona de um mercado coreano, matou uma jovem negra durante um conflito dentro do departamento. A jovem estava tentando roubar um suco de laranja e nesse conflito a dona acabou matando a jovem. O caso terminou com liberdade condicional. Depois que o caso foi transmitido nos noticiários, a população negra ficou muito mais furiosa com a população coreana e começou a atacá-los. Aqui nós temos um ponto interessante, que além dos negros, os que mais atacaram e roubaram dos coreanos foram os latinos e hispânicos. Então aqui percebemos que muitos foram na onda do outro. Na época, a imprensa americana transmitiu os coreanos como uma figura violenta, e isso agravou mais a situação. Porém, com as imagens, onde mostravam as armas e o modo defensivo da população coreana, os ataques foram diminuindo. Bill Weiss,
que era policial de choque durante o protesto, disse o seguinte sobre a situação: "Eu posso falar isto porque eu estive lá. Os proprietários coreanos estavam defendendo suas vidas e propriedades. Por isso penso que foi em legítima defesa. Eles não tinham outra opção para se defender." Isso também pode ser comprovado porque, na região onde estavam os coreanos armados, não houve nenhuma morte. Relatos dizem que durante todo o processo, eles insistiam para não atirarem nas pessoas. Na época, muitos foram presos. Porém, nenhum foi condenado, pois foi reconhecido a legítima defesa. Em 1º de maio de 1992, as Forças Armadas da Califórnia foram acionadas e as manifestações terminaram no dia 4 de maio. Após o término do movimento, 100.000 coreanos se reuniram na Rua Olímpia e promoveram a Marcha da Paz. Recentemente, após o caso ocorrido em Minnesota, alguns manifestantes estão cometendo atos violentos. Nessa situação, muitos estão utilizando o hashtag Rooftop Koreans ou Roof Koreans, relembrando o acontecimento de 1992. Com a expansão dos movimentos, algumas lojas em Los Angeles já foram atacadas. Com isso, muitos estão esperando a volta dos Rooftop Koreans. Aqui precisamos observar que o meme Rooftop Koreans traz um problema na imagem que é sutilmente sobreposta entre os coreanos. Em várias redes sociais, os coreanos são transmitidos como mercenários que vão defender dos protestos dos negros. Esse olhar já é verificado em muitos memes ou imagens que estão rodando pela internet. E isso acaba criando uma competição entre os dois grupos. O que realmente precisa ser resolvido é a discriminação racial presente na sociedade americana profundamente, mesmo após de 30 anos. Mas o que foi e o que está sendo transmitido é a competição entre os negros e os coreanos. É sempre importante enfatizar o cuidado que nós devemos ter quando falamos ou postamos qualquer coisa nas redes sociais. O vídeo não tem nenhuma intenção de defender ou de criticar qualquer um dos acontecimentos citados anteriormente. Só espero que muitos terminem de ver o vídeo conhecendo o real significado do tema abordado. Por hoje é só, escreva no comentário qualquer dúvida e nos vemos nos próximos vídeos. Muito obrigada!